Boa tarde, bom dia, caros estudantes do sétimo ano, Márcio Rangel, tudo bem com vocês? Nossa aula hoje de Geografia é uma revisão dos últimos 2 meses do conteúdo, revisão enviada pela SEMEC. Foi enviado para vocês a lista de exercícios, essa revisão, vocês fizeram no sábado e hoje nós vamos fazer a correção. Então pega aí o gabaritozinho de vocês com as questões, vamos lá responder. Aqui tiver certo, meus parabéns. Aqui não acertaram, não se preocupa, faz uma nova leitura que vocês vão ver que está fácil. Então vamos lá. Primeira questão. De acordo com o Censo Demográfico 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil alcançou uma população de 190 milhões de pessoas, totalizando 22 habitantes por quilômetro quadrado. Então, diante desse número, podemos concluir o quê? Então, quando eu pego a população, não é isso? Que eu divido pela área, eu acho que é a densidade demográfica. Então, tinha em média 22 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrar que esse dado é de 2010, porque o censo é a cada 10 anos. Então, o censo era para ser feito agora em 2020. Com o caso da Covid, ele foi suspenso. Mas hoje a população brasileira já chega a 213 milhões. Mas vamos trabalhar com esses dados que estão aqui. Então, não podemos concluir que o país é apenas povoado? Não. Um país, para ser povoado, ele tem que ter pelo menos 50, 60 habitantes no quilômetro quadrado, em média. O Brasil aqui nesses dados tinha 22. Hoje, em 2020, nós temos em média 25. Então, nós não somos um país povoado. Letra B, homogeneamente povoado? Não. Se não é povoado, não é homogeneamente. Quando fala homogeneamente, seria tudo. E no Brasil, o que é que ocorre? Você pode encontrar cidade como Teresina, que tem mais de 300 habitantes por quilômetro quadrado, e tu vai a alguma cidade da região norte do país que tem 3 habitantes. D, proporcionalmente adensado. Adensado é quando está concentrado, né? Denso. Então não é a letra C. Populoso. O Brasil só é aqui dado só pelo número absoluto da sua população, que é um país populoso, um país com grande número de habitantes. Então o Brasil tem 190 milhões aqui no dado, então ele já era populoso. Um país com 60, 70 milhões, ele é considerado um país populoso. E o Brasil com 213, então a resposta aqui é a letra C. Segunda, a distribuição populacional no Brasil é desigual, com 90% da população vivendo ao longo da faixa litorânea e com uma expressiva ocupação do interior. Não, você tem uma boa parte da população vivendo na faixa litorânea, mas não chega a esse índice de 90%. Vamos para a letra C. Desigual, se considerar os habitantes que vivem nas cidades, considerando a população rural, a concentração é muito maior na região centro-oeste, não. A região centro-oeste é da região menos povoada do país. Letra D. Desigual, se considerada a faixa de renda da população, a maioria dos mais pobres vive no interior, a camada mais rica no litoral. Pelo contrário, a maior parte da população pobre vive aonde? Nas cidades, na zona urbana. É só ver as periferias das grandes cidades. Então aqui a letra B, ela é desigual, com uma concentração maior ao longo do litoral. É só lembrar do ciclo da cana-de-açúcar, você pega as capitais, por exemplo, do Nordeste, só Teresina que não está no litoral, as outras todas estão no litoral. Né? E você vai para a região Rio de Janeiro, a capital também está no litoral. E algumas capitais, e no interior, alguns estados do Sudeste e do Sul, sim. Você pega São Paulo, a capital em si, que é a maior concentração da população brasileira, ela não está no litoral, apesar de estar bem pertinho, coisa de 1 hora e pouco. E você pega também Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que também não está no litoral. Então a maioria da população concentra-se ao longo do litoral e algumas estão no interior. Então a letra B. Terceira, a população brasileira, apesar dos esforços praticados pelo governo para uma melhor ocupação do território ao longo do século XX, ainda está presente no território de forma bastante concentrada. A questão anterior nos disse isso. Sobre essa questão, responda ao que se pede. Assinale a região que é o maior quantitativo populacional do país. Região Norte é onde tem uma das menores, pelas dificuldades físicas, naturais, a hidrografia, a vegetação, e ela não entrou dentro do contexto de exploração no período colonial. O Nordeste foi povoado de uma população grande, o Nordeste, no período do ciclo da cana-de-açúcar, depois diminuiu, apesar de ainda ser grande, mas não é a maior. Centro-Oeste é uma das menores, foi a última região a ser desbravada. O Sul tem uma população grande, mas só tem apenas 3 estados, não é. A região com o maior número populacional é o Sudeste, em decorrência das atividades econômicas, porque aqui foi onde iniciou a mineração, foi onde teve o ciclo do café e onde teve o processo de industrialização. Quando eu pego o estado de São Paulo, só o estado de São Paulo tem 43 milhões de habitantes.
Quando eu pego o Rio de Janeiro, deve ter em torno de 19 e 20 milhões. Ou seja, a região sudeste tem um terço desses 213 milhões de habitantes do país. Então é a letra D. Tópico 2. Assinale a alternativa que não representa um dos motivos responsáveis pela concentração populacional no Brasil. Então, ó, em destaque, não. Colonização concentrada em algumas faixas de território, isso foi um dos motivos. Nós acabamos de falar nas duas questões anteriores. Atividades econômicas mal distribuídas pelo espaço sempre foi. Primeiro teve só no Nordeste, depois ficou aonde? Sempre no Sudeste. Mineração, café e veio o processo de industrialização. Letra E. Estabelecimento de oligarquias regionais que comandavam o território durante vários períodos da história brasileira. Sim, nós tivemos um pedaço de oligarquia, que você vê na história, não era café com leite. Então você tinha quem? O leite em Minas Gerais e o café que era São Paulo. Então eles quem comandava tudo. A única que não está relacionada com a concentração populacional é a letra D. Urbanização acelerada desde os tempos coloniais. A urbanização acelerada no país só vai ocorrer a partir de 1970, 60, 70. Então é a letra D. Quarto. Para o demógrafo Wade Thompson, a transição demográfica ocorre nas seguintes fases. São a primeira fase, pré-transição, aceleração demográfica e estabilização da população. De acordo com as fases acima, o Brasil se concentra atualmente nas seguintes. Fase 1, chamada de pré-transição, na qual as taxas de natalidade e mortalidade são altas e o crescimento vegetal permanece estável. Não, isso aqui é a primeira fase, nós já passamos. Alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade. O crescimento vegetativo ele era pequeno, é estável. O Brasil já pulou isso. Segunda fase, chamada de aceleração demográfica, no qual a taxa de mortalidade diminui e a natalidade permanece alta. Ocorre o aumento do crescimento vegetativo. O Brasil também já passou por essa fase. Essa fase nossa aqui, ela vai até mais ou menos 60, 70. Se você continua com alta taxa de natalidade, diminui a mortalidade, aí cresce o quê? O crescimento vegetativo. Nós chamamos de explosão demográfica. Fase 3, chamada de desaceleração demográfica, na qual a taxa de natalidade e o crescimento vegetativo diminui e a taxa de mortalidade permanece estável. Verdadeira. Essa é a fase que nós estamos. Diminuiu a taxa de natalidade, né? Isso a quantidade de filhos por casais, diminui a taxa de natalidade, aí o crescimento vegetativo vai diminuir e a taxa de mortalidade permanece estável. Então você houve um equilíbrio. Agora a tendência que foi a explosão subindo, agora ele vai estacionar, para. Tanto é que o Brasil está nessa aqui, mais ou menos vai ficar até mais ou menos 2025, 2030. Aí nós vamos para a quarta fase, que é a chamada de estabilização da população. Nós chamamos crescimento negativo, na qual as taxas de mortalidade e natalidade continuam baixa e o crescimento vegetativo vai diminuindo gradativamente. O Brasil tem 213 milhões, nós vamos subir, não chega até 240 milhões, mais ou menos lá em 2030. A partir daí ele para, aí ele começa a diminuir, que seria a quarta fase. Então o Brasil está na fase 3, letra C. Agora nós vamos aqui para a quinta. A pirâmide etária ou pirâmide de idade é um gráfico que expressa o número de habitantes, sem número absoluto ou relativo. Em sua distribuição por sexo e idade, pode retratar dados da população mundial de um país, um estado, um município. Sua simples visualização nos permite tirar algumas conclusões referentes à taxa de natalidade e à expectativa de vida da população. Assim, segundo Moreira, se uma pirâmide etária apresentar, vamos lá, a pirâmide, já está dizendo, base larga, não é isso? Corpo vai estreitando e seu ápice, o cume lá em cima, estreito. Então ele pergunta, um aspecto triangular, o percentual de jovens no conjunto da população é alto? Verdadeiro. Quando eu pego uma pirâmide que a base é larga, por quê? Porque a base é larga, ela representa os jovens de 0 até 18 anos, 17 anos. Então, se ela é larga, a concentração de jovens. No meio é adulto, entre 18 e 59. Se ele é estreito, tem pouco. O ápice lá em cima é pouquíssimo, é gente de terceira idade, acima de 60 anos. Então, uma base larga, a taxa de natalidade é alta, ou seja, há grande crescimento, né, da taxa, a quantidade de filhos por mulher no período fértil. 2. Uma base larga, a taxa de natalidade é baixa? Pelo contrário. Se a base está larga, está mostrando que há alta taxa de natalidade, porque está tendo o que mesmo? Muitos adolescentes, muito nascimento. Então ela é falsa. Letra tópico 3. Um topo estreito, a expectativa de vida ideal? Não. Quando o topo está estreito, o que é? A expectativa é baixa, porque poucas pessoas têm idade acima de 70 anos. Se ela é estreita, a população é pouco concentrada ali. Se ela é larga, aí é que é a expectativa de vida é alta. Então, na questão, a única resposta que está certa é a letra A, porque
um aspecto triangular, o percentual de jovens no conjunto da população é alto. Sexta, sobre a estrutura da população brasileira, com base na figura, é correto afirmar. Essa questão aqui fica a desejar porque ela não mostra essa figura. Quando eu falo de estrutura da população, eu estou falando a sua distribuição entre jovens, adultos e terceira idade, que é idosos. Nós estamos falando de expectativa de vida, de crescimento vegetativo, e essa figura não mostra. Então nós não temos como fazer a correção dessa atividade. Mas a gente pode só fazer uma leitura para a gente ter uma noção do que seria isso aqui, mesmo não vendo essa figura. A figura apresenta a pirâmide etária que corresponde às migrações populacionais no Brasil. Então, como é que nós vamos fazer isso se nós não estamos vendo essa figura? Então, fica muito difícil, por isso, não se preocupe. A que você marcou não tiver certo, ela fica nula, porque não tem como a gente fazer uma análise e interpretação da figura, não é isso? Vamos para a sétima. A dinâmica demográfica brasileira ilustra a aceleração do crescimento ocorrido a partir de 1940. Esse processo foi contínuo até 1960, quando o crescimento populacional atingiu o ápice, aqui aquela segunda fase lá, com taxa média de crescimento de quase 3% ao ano. Olha, o crescimento vegetativo da população, que é quando eu pego a taxa de natalidade e eu subtraio a de mortalidade, aí tem um crescimento natural vegetativo, o ideal dele é em torno de 1,8 a 2. Ele passou disso, ele é alto. Então o Brasil nesse período, 1950, chegava a 3%, crescimento muito alto. Quando ele chega a 1,5, 1 ou abaixo disso, ele já é preocupante. A partir daquela década, elas começaram a declinar até 1,6% em 2000. Olha, em 2000 nós era faixa de 1,6% e continua em queda. Hoje, em 2020, a taxa de crescimento vegetativo do Brasil está em torno de 1,2%, 1,3%, que é preocupante. Por que preocupante? Porque a população deixou de ser jovem, virou adulto e já vai passando para aqui para se tornar uma população futuramente de idosos. Então, hoje nós temos em média de 7 a 8% de idosos, que é pessoa acima de 60 anos. Nós temos uma concentração aí de 60% a 66% de adulto e em torno de 26%, 20 e pouco de jovens. Por que isso é preocupante? Porque a maior concentração da população está no meio, que é de adultos, mas essa população está migrando para o topo, para o alto. Então vai faltar o quê? Jovens. O pessoal que está terceira idade, idosos, eles se aposentaram, já trabalharam, agora tem que receber o seu salário de aposentadoria. Esse dinheiro vem de onde? Quem está trabalhando lá na base. Se o número de jovens é pequeno, quem futuramente vai trabalhar? Você não vai ter uma mão de obra jovem para poder trabalhar. O governo tem dinheiro. O governo tira imposto de quem está trabalhando para pagar os aposentados. Aqueles aposentados já trabalharam, já contribuíram. Agora é a vez dele. Então, cada vez vai um grupo trabalhando para poder bancar o outro. Então, esse jovem não tem mais. Então, por isso que é preocupante. Sobre as variações no crescimento da população brasileira, assinala a termo que não apontam os motivos da sua evolução recente. Disseminação de métodos contraceptivos, isso foi de uma causa da diminuição da população que era 3% ao ano. Então, discriminação que anticoncepcionais, preservativos, que houve a distribuição exatamente para ver se ocorria uma diminuição dessa taxa de natalidade. Inclusão da mulher no mercado de trabalho, verdadeiro. A mulher começa a ir para o mercado de trabalho, agora você vai ter o quê? A jornada dupla. A mulher continua sendo dona de casa, vai fazer domésticos, não é isso? Mas agora ela entrou no mercado de trabalho. Então ela tem jornada dupla. Então ela tem que se planejar, ela não tem como ter uma quantidade de filhos. Intensificação do processo de urbanização, exatamente. Quando a população brasileira migra ao êxito rural, da zona rural para o urbano, quando chega nas cidades, aí a correria, a vida é diferenciada. O custo de vida é mais caro. Tem que ter educação, tem transporte, tem tudo. Não é isso? O custo de vida é bem maior. Criar filhos se torna caríssimo, então por isso ela vai o quê? Optar pelo menor número de filhos. Lembrando que ela agora, ela está com o jornal adulto e ela está no mercado de trabalho. E aí aqui não corresponde ao controle da estatal sobre os índices gestacionais. Então aqui o governo, ele fez a discriminação, ele esclarece, mas não houve um controle, uma lei em que proibisse as mulheres ter filhos, como existia na China, né? Que era filho único. No Brasil nunca existiu isso. Existiu, de certa forma, um planejamento das famílias e o governo fazia propaganda, né, isso, esclarecia e distribuía gratuitamente os contraceptivos, mas nunca houve um controle estatal. Então é a letra D. Oitavo. A migração pode ser definida como a entrada de imigrantes em um determinado país. Quando eu saio de um que eu entro em outro país, eu sou o quê? Imigrante, eu estou chegando. A saída de imigrante de um determinado país para o outro, quando eu estou saindo de um determinado país, eu sou emigrante, saindo. Deslocamento populacional pelo território de um país, isso aqui é migração interna. Eu saio de uma área para outra, de uma cidade para outra ou de uma região para outra, do Nordeste para o Sudeste, do Nordeste para a região Norte.
As políticas públicas de controle de natalidade plantadas pelo governo para controlar o crescimento populacional, aqui nós estamos falando do crescimento vegetativo e aqui ele está falando sobre migração. Então a letra E. Qualquer deslocamento espacial, ou seja, de um espaço para outro, realizado por uma pessoa ou por uma parte da população. Quando eu migro da minha casa, da zona da periferia para o centro, para trabalhar, aí é um tipo de migração pendular. Quando eu migro de uma região para outra, é uma migração interestadual. Quando eu migro dentro do mesmo país, é uma migração interna. Quando eu migro de um país para o outro, é migração externa. Então, migração é qualquer deslocamento da população, dentro da própria cidade, de uma cidade para outra, de um estado para outro, de uma região para outra, de um país para outro. Então, a oitava resposta é essa. Quando o indivíduo sai de um país em busca de melhores condições de vida, ele recebe o nome de emigrante. Acabamos de falar, eu estou na minha cidade, quando eu saio dela, eu sou emigrante. Quando eu chego em outra cidade, eu sou imigrante. E aí vem a 10ª. O processo de imigração em massa da população do campo para a cidade, também conhecido como êxito rural, é motivado por elementos associados a dinâmicas socioespaciais. Esse movimento foi responsável pelo aceleramento do processo de urbanização. Os dois fatores que provocaram o êxito rural no Brasil são a entrada de imigrantes. Você está perguntando sobre o êxito, é a saída, como é que é a entrada de imigrantes vai gerar isso? A Segunda Guerra Mundial e a crise da cafeicultura? Não. Letra C, a urbanização é a redistribuição de renda do país. Se tivesse tido uma redistribuição de renda no campo, não teria o êxito rural. As ligas camponesas e o movimento sem terra, isso aqui brigava por terra, então eles não brigaram. A resposta é a letra B. A industrialização do Sudeste é a mecanização do campo. E eu estou no campo, não é isso? Na zona rural. Aí chega a máquina, a mecanização. Eu perdo o quê? Meu trabalho. A máquina substituindo o homem. Ao mesmo tempo, a região Sudeste se industrializou apesar de mão de obra. Então, esses dois fatores fizeram com que existisse o quê? O êxito rural no Brasil. Se acertaram todas, meus parabéns. Se não conseguiram responder todas, dá uma lidazinha novamente, vê onde foi que você se enganou e responde aí, certo? E até a próxima aula.